Olá, vamos mergulhar hoje no Salmo 83. Sabe, esse é um salmo que muita gente o considera, bem, difícil. Alguns até chamam de salmo de maldição. Mas, na verdade, o que a gente encontra aqui é uma oração poderosíssima. É o clamor do povo de Deus diante de uma ameaça de aniquilação total. E o mais incrível é que, no meio desse desespero todo, a gente descobre como a justiça de Deus e o desejo dele de ser conhecido caminham de mãos dadas. Para a gente sentir o peso dessa oração, a gente precisa entender o que estava em jogo. E não era pouca coisa. A ameaça aqui não era só, sei lá, perder uma batalha. O plano dos inimigos, como o próprio salmista diz, era um genocídio. Era apagar Israel do mapa, fazer com que o nome Israel nunca mais fosse lembrado. E aí vem a grande pergunta que esse salmo levanta, né? Diante de uma situação limite como essa, de destruição total, como é que se ora? O que a gente pode pedir a Deus? O Salmo 83 nos dá um modelo. E olha, é um modelo surpreendente, cheio de tensão, mas também com um propósito muito claro. Então, o nosso caminho por esse salmo vai ser o seguinte: primeiro, o clamor contra o silêncio de Deus. Depois, a gente vai ver a conspiração para apagar Israel, como o salmista lembra das vitórias passadas de Deus, e aí vem o objetivo final, que é uma grande virada. E claro, vamos conectar tudo isso com Cristo e ver como orar hoje em meio a essas tensões. A oração já começa com um senso de urgência que a gente quase consegue tocar. Logo nos primeiros versículos, o salmista clama: Ó Deus, não fique em silêncio, não se cale, nem permaneça inativo. E veja bem, isso não é duvidar de Deus, de jeito nenhum. É um pedido desesperado para que ele demonstre o seu cuidado, para que ele haja no meio da crise. E aqui tem uma sacada genial do salmista. Ele é muito sábio no jeito que ele ora, preste atenção. Ele não fala os meus inimigos, ele fala os teus inimigos. A conspiração é contra o teu povo, contra os teus protegidos. Ele está basicamente dizendo: Deus, essa briga também é sua. Ele apela para a honra de Deus, para a aliança que Deus fez, transformando a causa de Israel na causa do próprio Deus. Bom, e aí o Salmo começa a detalhar que ameaça era essa. E não era um inimigo qualquer agindo sozinho, não. Era uma conspiração, um plano coordenado com um objetivo muito claro: o extermínio. E olha só essa lista, é impressionante. A gente está falando de 10 nações que se juntaram. Se a gente olhar no mapa da época, isso significava que Israel estava literalmente cercado, por todos os lados. A sensação devia ser de um beco sem saída, sabe? Humanamente falando, a situação era impossível. Então, no meio desse cenário impossível, o que o salmista faz? Ele olha para trás. Ele olha para a história. A oração dele não é baseada em achismos ou desejos vagos, não. É firmada na fidelidade que Deus já mostrou antes. O clamor dele é, no fundo, um Senhor, faz de novo. É um pedido para que Deus haja de acordo com quem ele é, com o seu caráter e com o seu poder. Ele se lembra de vitórias bem específicas lá do livro de Juízes. Por exemplo, a derrota dos midianitas, com Gideão e aquele pequeno exército de 300 homens. Ou a vitória de Débora e Baraque contra os cananeus. Ele lembra que os inimigos viraram adubo para a terra. Uma imagem forte para descrever uma derrota completa, humilhante. É nisso que a fé dele está ancorada. É essa a base do pedido dele. E as imagens que ele usa para descrever o que ele pede são, uau, muito fortes. Ele pede que Deus persiga os inimigos como a palha que o vento leva embora, sabe? E que os consuma como um incêndio que devora uma floresta inteira. É uma oração que pede um juízo divino rápido, poderoso, impossível de resistir. E bem quando a gente pensa que essa oração é só sobre destruição, o salmo dá uma virada. Uma virada surpreendente, que é o clímax de tudo. É aqui que o verdadeiro propósito por trás desse clamor por justiça aparece. O mais fascinante aqui é a tensão que o salmista cria. Olha só isso. Num versículo, ele pede para Deus cobrir o rosto dos inimigos de vergonha, para que eles busquem o nome do Senhor. Isso é um pedido com o objetivo de salvação. Mas aí, logo no versículo seguinte, ele pede que eles pereçam em desgraça. Salvação e juízo ali, ó, um do lado do outro. Que coisa, né? Então, como é que essa tensão se resolve? O versículo 18 amarra tudo. O objetivo final de qualquer ação de Deus, seja a vergonha que leva à busca, seja a destruição, é um só: que todos reconheçam que só o Senhor é o Altíssimo sobre toda a terra. No fim das contas, a glória de Deus é o que mais importa.
E essa tensão toda que a gente vê no Antigo Testamento, essa coisa de clamar por justiça e ao mesmo tempo ter um desejo de redenção, tudo isso aponta para um lugar, aponta para a resolução perfeita que a gente encontra no Novo Testamento, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A chave para entender isso está numa palavra teológica muito importante: propiciação. O que isso quer dizer? De forma simples, significa que um sacrifício foi feito para satisfazer a justiça perfeita de Deus. Ou seja, a conta do pecado foi paga, a justiça foi cumprida, e isso abriu o caminho para que a misericórdia de Deus pudesse agir livremente. E isso, gente, é o coração do Evangelho. Na cruz, Jesus tomou sobre si todo o julgamento que era nosso. Foi ali, naquele momento, que a justiça perfeita de Deus contra o pecado e a sua graça infinita pelos pecadores se encontraram. Por causa da cruz, Deus pode ser ao mesmo tempo totalmente justo e aquele que justifica quem tem fé em Jesus. Ok, mas e na prática? Como tudo isso se aplica à nossa vida de oração hoje? Bem, o Salmo 83 nos deixa um modelo muito prático e poderoso para a gente orar no meio das tensões do nosso mundo. A aplicação tem 3 pontos principais. Primeiro, a gente deve orar pela proteção dos nossos irmãos na fé que enfrentam perseguição. Segundo, a gente confia a justiça final nas mãos de Deus. Ele é o juiz perfeito. E terceiro, a gente precisa orar com um coração compassivo pela salvação até mesmo daqueles que são contra o Evangelho. Essa frase resume a ideia de uma forma excelente. O nosso papel como filhos de Deus não é tentar decifrar o mistério de como a justiça e a graça andam juntas. Nosso papel é ser fiel e orar pelas duas coisas, confiando sempre que o objetivo maior de Deus é a sua própria glória. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para o mundo de hoje, com tanta injustiça, como é que a gente pode cultivar nas nossas orações essa mesma tensão que o Salmo 83 nos ensina? Esse desejo profundo pela justiça de Deus e, ao mesmo tempo, um amor que busca a salvação até mesmo dos que se levantam contra ele.